Então, desejo a vocês todos uma boa leitura. E agora eu vou chamar o professor Ivair Macedo para comentar mais algumas coisas. Obrigado. As minhas palavras serão breves. Na realidade, a noite é do Cavaleiro do Tempo, não de professores de história, mas é uma grande satisfação estar aqui, em primeiro lugar com o Sérgio Galina, amigo de muitos anos, e ver o resultado de um sonho, de um projeto, começando a ganhar corpo e começando muito bem. Eu pude ver desde o momento que o trabalho começou a ser preparado, editado, até o momento do lançamento com brilho, como ele merece. Eu aceitei de bom grado fazer o prefácio do livro, embora não fosse necessário, porque o livro, por si mesmo, se sustenta e é assim que deve ser, efetivamente. Mas eu percebi desde o princípio que o Sérgio Galina preza muito o dado da relação da criação do autor com o dado da pesquisa, da seriedade, do trabalho consolidado, da procura do conhecimento. E por conta disso, pelo respeito a esse dado, que ele não precisaria ter por ser um escritor e um criador de uma obra de ficção, mas que ele preza e respeita o seu leitor e procura dialogar com esse leitor e passar conhecimento, eu aceitei então fazer o prefácio. Eu sou um historiador, meu nome é José Rivair Macedo, eu sou professor de História Medieval e de História da Cultura, do Departamento de História da URGS. Eu conheci o Sérgio Galina, penso que em 2002 ou 2003, participamos de reuniões do GT de Estudos Medievais, já fomos a congressos juntos, de Idade Média, enfim, e aos poucos eu fui descobrindo o sonho do Galina. Um sonho que hoje não é mais sonho, é um projeto que está se consolidando. Bem, a minha questão que eu posso colocar e contribuir, talvez, nessa noite, é um pouco da relação entre a história e a literatura. Porque, na verdade, como eu digo no prefácio que escrevi para o livro, a história como ciência nasce junto com o romance histórico. Nasce no mesmo momento. E, embora na academia, da qual eu faço parte, o romance histórico seja visto como um gênero menor, ele tem uma resposta junto ao público maior do que muitas obras de história, isso é sabido. Então, nós temos grandes historiadores como Leopold von Ranke, no século XIX, mas nós temos grandes escritores também, como Victor Hugo, como Walter Scott, e tantos outros escritores que foram historiadores e foram romancistas. Então, essa relação entre a história e o romance, para mim, não é uma relação conflitiva, ela pode ser uma relação de complementaridade. E eu, como historiador, defendo essa posição, que eu sei que não é majoritária, mas defendo essa posição de que a história não está nos bancos escolares só, e também não está no mundo acadêmico apenas. Eu tenho a impressão que a imagem da história que as pessoas comuns, que o público cria, na maior parte das vezes não vem da academia, não vem dos textos da academia. Vem dos romances, vem dos filmes, vem das obras que atingem o grande público e que levam emoção. Porque me parece que é esse o dado da emoção que falta muitas vezes no texto acadêmico. Um texto duro, um texto que está preocupado muitas vezes com a objetividade, com a verdade, que é tão difícil de ser alcançada, seja na ficção, seja na pesquisa científica, e que não se preocupa com a forma, não se preocupa com a transmissão, a forma da transmissão, com o estilo, com a estética, e acaba se tornando um texto difícil de ser lido, muitas vezes, difícil de ser lido. Então, essa relação entre a história e o romance me parece que é uma relação de complementaridade. E, sobretudo, o romance tem um papel importante, o romance histórico, eu penso, o gênero do romance histórico tem um papel importante a contribuir na medida em que ele permite que o escritor, que sempre é um pesquisador, eu acho que um ficcionista ou um romancista que escreva sobre temas contemporâneos pode se preocupar apenas com um dado estético, com um dado estilístico, mas a pessoa que se propõe a fazer um romance histórico tem que ser um pesquisador também. Isso o Sérgio Galina demonstra no livro, e quem já leu o livro, como
foi dito agora há pouco, você que leu 7 vezes sabe muito bem. Quer dizer, é difícil às vezes, inclusive, discernir entre realmente o dado absolutamente histórico e o dado da construção profissional. Então, houve evidentemente um trabalho de pesquisa. Eu, como gosto de Idade Média, estudo de Idade Média, foi um prazer reencontrar o Thomas Becket, o Felipe Augusto, Henrique II Plantageneta, que são personagens familiares para nós, mas que nem sempre são familiares para o grande público e que aparecem ali de um modo leve por um lado, pesado por outro, com a sua humanidade, que o Sérgio Galina procurou recuperar no livro, centralizando esses personagens em torno da apaixonante Ana da Bretanha, que só podia ser uma pessoa com essa personalidade. Então, eu acho que é um livro que começa a ser preparado com um destino que me parece grandioso pela frente, espero que seja um destino grandioso. E eu quero terminar a minha fala, porque justamente como eu disse, a noite é do Cavaleiro do Templo e do pai do Cavaleiro do Templo. Então eu quero terminar minha fala fazendo uma confissão pública, que eu nunca tinha dito a ninguém, muito menos ao Galina. Muitas vezes as paixões começam pelos lugares aparentemente mais impróprios. Eu devo confessar que a minha paixão pela Idade Média, na verdade, nasceu da leitura de romances históricos. E eu tenho claramente os nomes dos autores aqui para dizer. Nasceu da leitura de 2 grandes autores de romances históricos. Em primeiro lugar, Mika Waltari, com o livro O Egípcio, depois foi transformado em filme nos anos 50, um grande romance histórico que eu me lembro, eu li em um dia. Eu li numa sentada e numa deitada. Era impossível parar de ler aquele romance, tal a força da narrativa que o Mika Waltari conseguia imprimir. E o segundo livro que me impressionou muito é de um romance medieval do Maurice Druon, chamado Os Reis Malditos, que na verdade é uma série de livros, Os Reis Malditos, tratando do século XIV, enquanto a tua paixão é pelo século XII. Então foi da leitura dos Reis Malditos, daquele cenário maravilhoso que o Maurice Druon criou, que me veio a paixão pela Idade Média, inicialmente. E é claro que depois essa paixão se desenvolveu por outras razões. Mas aí está a prova, me parece, daquilo que eu falei inicialmente. Que, embora aparentemente romance e história sejam gêneros distantes, na verdade não são tão distantes assim. E o que une esses 2 gêneros, esses 2 campos, é a vontade e a verdade que busca o autor e a vontade de chegar ao ser humano que está por trás, ou dos documentos frios da história, ou da imaginação mais livre do romancista e do escritor. Por isso eu cumprimento muito o Sérgio Galina, cumprimento o público também, e desejo que vocês compartilhem do prazer de ler O Cavaleiro do Templo.